Ora, olá, bom dia a todos. Espero que estejam bem e se encontrem bem agora que já passou o estado de emergência e que entramos na tal situação de calamidade, embora os cuidados que tivemos a ter até à data tenham que continuar a ser mantidos, porque este problema ainda não desapareceu e tão cedo, infelizmente, não me parece que vá desaparecer. De todas as formas, venho aqui falar mais um pouco acerca de um tema de história que me tinham pedido para a Pó Sénior. E hoje vou falar de um período histórico português que antecede a nossa existência, vamos dizer assim, como Estado independente. Ora, como se devem recordar, o território português foi integrado ao Império Romano entre o século II antes de Cristo até aos inícios, vamos dizer, do século I antes de Cristo. Depois, durante vários séculos, o território português fez parte do Império Romano até ao início do século V depois de Cristo. Como se devem também recordar, no século V depois de Cristo, as fronteiras do então chamado Império Romano do Ocidente, porque na altura passou a haver dois, o do Ocidente, que cobria a Itália, aquilo que atualmente é a Alemanha, a França, a Península Ibérica, a Inglaterra, e o norte da África, até ao território da Tunísia atual. Tudo isso fazia parte do Império Romano do Ocidente. Todos os outros territórios, a Líbia, o Egito, onde atualmente fica a Síria, Israel, a Turquia, a grande parte da zona balcânica, fazia parte do outro império, que era o Império Romano do Oriente, que só vai desaparecer já muito tarde, em 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos. Atualmente a cidade chama-se Istambul e serviu depois da conquista turca como capital do Império Otomano. Mas essa parte não é a que nos interessa, vamos para a parte ocidental. E no século V, o Ocidente, ou o Império Romano do Ocidente, foi invadido por vários povos germânicos. Podemos discutir se foi uma invasão, se foi uma entrada pacífica, se, etc. Há várias teorias, não vou aqui mencioná-las, mas pronto, no início do século V, vários grupos germânicos entraram de facto dentro do território do Império Romano do Ocidente. Um desses grupos eram os francos, que depois vão dar origem à atual França, mas havia outros grupos como os visigodos, de que nós depois teremos aqui um grande reino visigótico na Espanha, que só vai desaparecer com a conquista muçulmana em 710, 11, 12, 13. Temos os visigodos, temos os ostrogodos, temos os saxões, ângulos, uma panóplia de outros povos. Desses povos todos, um dos povos que também entrou no Império do Ocidente foram os suevos. Os suevos eram um povo que já era conhecido de Roma desde tempos antigos, ou seja, pelo menos desde a altura de Júlio César. E estamos a falar do século I a.C., porque Júlio César, de acordo com a sua biografia, vamos dizer assim, a Guerra das Gálias, já menciona a determinada altura que ele teve uma guerra, ou teve que travar uma guerra, contra um chefe suevo chamado Ariovisto. Obviamente que depois os suevos vão continuar a ser mencionados nas fontes romanas porque eles são basicamente expulsos daquilo que atualmente é a França, novamente para a Germânia, e é um daqueles povos que vão ficar sempre a viver na fronteira
entre o Império e as tribos germânicas. No século V, os suevos entram no Império do Ocidente, fazem umas pilhagens pela zona da Gáulia e depois, em 407, 408 depois de Cristo, juntamente com os alanos e com os vândalos, eles entram na Península Ibérica vindos da Gália, ou seja, da França. E estes povos vão se estabelecer em zonas criando ou tentando criar estados. Os suevos chegam até ao ocidente da Península Ibérica e conquistam a cidade de Brácara Augusta, ou a cidade de Braga, mas também Lugo, Leão e outras cidades que ficavam no nordeste da Península Ibérica, que corresponde grosso modo atualmente à Galiza e ao norte de Portugal, pelo menos até à linha do Douro. Depois, os suevos, na altura liderados por Hermenerico, que era o nome do seu rei, vão expandir o seu reino e acabam por chegar à linha do Mondego, e é daí que vem a lenda da Sindazunda, que estará representada no brasão da cidade de Coimbra, porque Sindazunda seria filha deste monarca suevo. E as duas figuras, o dragão, acho que é um dragão e acho que é um leão, que estão representados por baixo do cálice, representam tanto o pai dela como o chefe dos alanos, Atácias, e que terão travado uma grande batalha no Mondego, ou junto ao Mondego, pelo controlo desta região. E, segundo essa lenda, o chefe alano ter-se-á apaixonado pela princesa sueva e depois o casamento acabou por se realizar aqui em Coimbra e acabou a guerra entre os alanos e os suevos. Genericamente esta é a história. De todas as maneiras, em 400 e a partir de 414, 415, os romanos vão chamar vários comandantes militares visigodos para combaterem na Península Ibérica, de forma a tentarem reconquistar o território da Península Ibérica às outras tribos germânicas. Os alanos são basicamente praticamente exterminados em batalha pelas tropas romanas e pelas tropas visigodas. Os vândalos acabam por optar por irem para o norte da África e acabam por mais tarde tomar a cidade de Cartago, atual Tunis, onde estabelecem um grande estado, que ainda vai demorar cerca de 100 e tal anos até ser reconquistado depois pelos bizantinos ou pelos romanos do Oriente. E entretanto a Península Ibérica fundamentalmente ficou dividida em três grupos, ou seja, o nordeste da Península Ibérica passou a ser o reino suevo, a zona central da Península Ibérica passou a ser basicamente o reino dos visigodos, e depois as grandes cidades como Cartagena, Barcelona, Sevilha, Córdoba, Toledo, etc., essas grandes cidades continuaram a ser governadas por elites romanas da Península Ibérica, ou seja, hispano-romanos. Obviamente que depois o Império desaparece ao longo do século V, e quando o Império desaparece de vez, a Península Ibérica está dividida em dois reinos, o reino dos suevos e o reino dos visigodos. Eles são povos que se vão defrontar várias vezes em batalha. Os suevos, que a determinado momento vão ter grande parte da costa ocidental da Península Ibérica, vão começar a ser derrotados pelas tropas visigodas e vão começando novamente a ser empurrados para norte. Ou seja, eles perdem o que tinham conquistado na Andaluzia, perdem o que tinham conquistado no Alentejo, depois acabam por perder a linha do Tejo e vão sendo empurrados novamente para norte, até ficar a fronteira mais ou menos entre o Mondego e o Douro,
ou seja, o reino suevo, na sua versão final, ficaria entre o Mondego e o Douro a fronteira, e daí até ao norte, ou seja, incluindo a Galiza e a Corunha, isso era o reino suevo. Todo o resto da Península Ibérica passou a ser o reino visigodo. Depois ainda há uma tentativa no século VI dos romanos do Oriente, ou bizantinos, reconquistarem partes da Península Ibérica, que eles conseguem conquistar algumas cidades importantes no nordeste da Península, nomeadamente Granada, Cartagena, Barcelona, as Ilhas Baleares. Eles ainda conseguem reconquistar isso, mas depois eles acabam também por perder esses territórios já um século depois, quando aparece um monarca visigodo chamado Leovigildo, que reconquista esses territórios aos bizantinos. Mas a guerra entre os bizantinos e os visigodos terminou dessa maneira. Contudo, os suevos continuaram a existir como Estado independente. Eles tiveram 3 ou 4 monarcas iniciais. Depois, em meados e terão se convertido ao cristianismo, na altura por um santo que é São Martinho de Dume, acho eu, São Martinho de Dume, que conseguiu converter o rei e parte da nobreza dos suevos. Mas depois, os suevos, depois da morte do terceiro monarca dessa linhagem, entram num período conhecido como a História Obscura, porque nós não temos grande informação acerca do que é que se passou no reino. Sabemos que o monarca seguinte é possível que tenha sido assassinado, depois terá havido uma grande guerra civil, depois houve um monarca que voltou novamente ao paganismo, e só já em 520 e qualquer coisa é que aparece novamente um rei forte no reino dos suevos, que acaba por juntar as várias fações que estavam em guerra e restaura o reino na sua glória. Então aí voltamos novamente a ter fontes, principalmente fontes visigodas, que tratam da relação diplomática entre os dois estados. Mas entretanto o reino dos suevos foi entrando em declínio depois do reinado desse monarca, e em 551, 52, houve uma revolta no reino dos visigodos, liderada por um dos filhos do rei de então. Os suevos apoiaram a revolta desse príncipe visigodo. Esse príncipe visigodo acaba por ser derrotado e, por consequência, o pai, novamente Leovigildo, vira os exércitos dele contra os suevos e infringe-lhes várias derrotas militares, empurrando a fronteira do reino até à linha do Douro. Depois há um acordo de paz que dura pouco tempo, porque entretanto depois o monarca suevo que chegou ao trono era aliado dos visigodos e casou com uma filha desse rei. Só que entretanto houve uma revolta de nobres, ele foi assassinado, houve outro nobre que subiu ao trono e já não foi o Leovigildo, mas foi o filho Recaredo, como resposta à deposição do cunhado, basicamente atacou o reino suevo e conquistou definitivamente o reino dos suevos em 554, 55, 56, por aí. E o reino dos suevos chegou ao fim, passando a fazer parte do grande reino dos visigodos. Obviamente que os suevos para nós são importantes, e porque é que eu falo neles? Porque eles ocuparam fundamentalmente a Galiza e o norte de Portugal até à linha do Douro. A sua capital era a cidade de Braga. Uma cidade muito importante, ou um porto muito importante para eles, foi o porto do Porto, precisamente. E eles chegaram também a determinada altura, controlaram grande parte do que é o centro
de Portugal, ou seja, controlaram Viseu, controlaram um, Coimbra, controlaram, incluindo Lisboa temporariamente, ou seja, foram, e Mérida, em Espanha. Por isso, durante pouco tempo, os suevos de facto foram um reino importante na Península Ibérica, até que foram anexados pelos visigodos e um pouco da sua genética, segundo um estudo, se não me engano, acho que foi feito em 1992 ou 93, há um pouquinho ainda dessa genética germânica, sueva, no ADN dos portugueses, principalmente nos portugueses que vivem no norte e no centro do país, que deixaram um ou dois marcadores no nosso quadro genético. Mas pronto, genericamente era um bocadinho deste período da história que eu queria falar antes da existência de Portugal. Espero que tenham gostado. Continuem-se a proteger e espero que esteja tudo bem com todos vós e com as vossas famílias. Até uma próxima.